Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Gosto sempre de perguntar, apenas por curiosidade, porque tenho absoluta certeza da resposta que vocês vão dar. Quem é que gostaria de encontrar-se com Jesus? Tem gente que não gosta de encontrar com Jesus? Não quer encontrar com Jesus? É claro, todos nós queremos encontrar com Jesus. Eu conheci um homem que encontrou-se com Jesus. E lá no final da sua encarnação, ele me disse isso gloriosamente. Finalmente encontrei-me com Jesus. Vou contar a história dele para vocês hoje, mas queria lembrar de um homem que encontrou-se com Jesus e que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. É o caso famoso de Zaqueu. Eu vou ler para vocês, para que não fique nenhuma falha na nossa observação. Diz o Evangelho: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. Ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Por isso, ele correu adiante e subiu em um sicômoro para vê-lo, porque ele deveria aí passar. Jesus, ao chegar a esse lugar, levantou os olhos e, vendo-o, disse: Zaqueu, apressai-vos a descer, porque preciso hospedar-me hoje em vossa casa. Zaqueu desceu e recebeu-o com alegria. Ao verem isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, no que quer que seja, dou-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Zaqueu é um personagem único de Lucas. Nenhum outro evangelista cita Zaqueu. E ele encontrou-se com Jesus. E nesse trecho aparecem as 5 condições necessárias para que nós possamos nos encontrar com Jesus. A primeira condição dele: Zaqueu queria encontrar-se com Jesus. Essa disposição íntima do querer, ou seja, é uma volição, é uma força que vem do fundo do ser. Eu já não quero mais encontrar com as coisas do mundo. Tenho encontrado com essas coisas tantas vezes ao longo de tantas encarnações. Eu não quero mais encontrar com as honras, com as glórias, com o poder, com o domínio, com o mando. Eu não quero essas coisas do mundo. Eu quero encontrar com Jesus. Porque implica dizer, quando eu quero encontrar com Jesus, eu estou abdicando de um monte de outras coisas com as quais eu não quero mais encontrar. E é fundamental entender. É uma escolha. Eu quero, é uma volição. Eu estou abrindo mão de me encontrar com outras coisas, que, por certo, encontrei muitas vezes, em muitas encarnações, e provavelmente ainda nesta encarnação. O encontro com Jesus é um momento de paroxismo, é um momento absolutamente especial, é um momento de ápice da alma, o encontro com Jesus. Para que isso aconteça, eu preciso querer, e esta é a primeira condição. E o querer não é simplesmente dizer com a boca, eu quero, mas é dizer com a alma. O que fala são os refólogos da alma.
a parte mais íntima do meu ser, que já cansou dos outros encontros que eu fiz na minha vida, que já não valem mais tanto, já não tem tanta importância. Então é a primeira condição, o primeiro passo, querer essa volição, essa força íntima que nos empurra na direção desse grande encontro com essa luz fabulosa que é nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma segunda condição, há um segundo passo. Ele era um homem pequeno. E é importante isso. Para encontrar-se com Jesus, você tem que reconhecer-se pequeno. Não se trata apenas de ser pequeno na estatura física, mas ser pequeno humildemente, moralmente, reconhecer que nós somos muito pequenos. O que nós já conseguimos até hoje não é nada comparado ao muito que nós temos ainda a alcançar. Como somos pequeninos no amor, na vontade, na justiça, na pureza, na misericórdia, na ternura, na solidariedade, na paz. Como somos pequeninos. Então saímos daquela posição em que muitas vezes nos colocamos como criaturas que sabem, que podem, que dizem, que fazem. Eu não sou nada. Como dizia o nosso Chico Xavier, eu sou um cisco. Reconhecer-se pequeno é uma absoluta condição de humildade, de modéstia. É perceber na sua plenitude a nossa inferioridade. É reconhecer que é um largo caminho, um grande caminho ainda a ser percorrido. A minha trajetória evolutiva, como eu estou distante desse ponto em que, na verdade, deixarei de ser pequeno. As grandes almas que iluminam a Terra, eu tenho uma distância imensa dessas grandes almas. Ainda estou aqui mergulhado nas minhas incoerências, nas minhas inferioridades, nas minhas tragédias íntimas, nas minhas dificuldades emocionais. Ainda estou mergulhado nas minhas intenções, nem sempre as melhores possíveis. Ainda estou mergulhado na minha agressividade, na minha maldade, na minha malícia, na minha impudicícia. Estou mergulhado em tanta coisa que ao longo de tanto tempo eu me acostumei com elas. Eu preciso reconhecer que na medida em que eu quero me encontrar com Jesus, há uma distância imensurável. Mas na medida em que eu reconheço essa pequenez, reconheço essa inferioridade, eu crio condições para que o Mestre possa se chegar a mim. Porque, na verdade, esse grande encontro significa uma alma que sobe e uma outra que se aproxima de mim. A alma de Jesus, ele é capaz de se aproximar de tudo e de todos. Mas até que ponto eu sou capaz de sair da minha pequenez, da minha inferioridade, para encontrar-me com Jesus? Então esse é outro passo fundamental. É o passo da humildade, é o passo da modéstia, é o passo da compreensão efetiva da minha real condição, como espírito que ainda tem uma grande caminhada a percorrer. Essa é a segunda questão. A terceira, vejam, ele saiu da posição em que estava e resolveu subir numa árvore para poder enxergar a Jesus. Ele era pequenininho, baixinho, dizem que tinha cerca de 1,50 m. Era muito pequeno. E achava que a multidão estava envolvendo Jesus e ele não poderia ver. Então resolveu subir numa árvore. Diga-se de passagem que Zaqueu não era, na sociedade de Jericó, uma figura qualquer. Ele era um homem muito importante, era um homem muito rico. Os romanos, eles quando dominavam uma área, eles tratavam de receber tributos. Mas eles mesmos não se desgastavam na cobrança de tributos. Eles cobravam por antecipação dos ricos. Então eles avaliavam, isto aqui nós vamos ter uma quantidade X de azeite, uma quantidade Y de vinho. Então nós recebemos o valor disso por antecipação das pessoas endinheiradas e damos a essas pessoas uma autorização para que elas cobrem do povo e possam se ressarcir.
Então, ele era um homem muito rico. Zaqueu não era meramente um coletor de impostos. Ele era chefe de coletores de impostos. Então, havia homens ricos que eram subordinados a ele. Portanto, ele era tremendamente odiado, diga-se de passagem. Mas era muito rico, era muito poderoso. Repare como é difícil ainda hoje um homem rico e poderoso adquirir uma posição de humildade e de modéstia. Reconhecer a sua inferioridade, a sua pequenez. Como é difícil ainda hoje. Mas naquele tempo, certamente seria ainda mais difícil, pela posição que ele desfrutava na sua comunidade. Pois ele não titubeou, simplesmente escalou uma árvore. Uma situação até um pouco ridícula, diga-se de passagem, mas ele escalou uma árvore para... Era tão grande a vontade dele encontrar-se com Jesus, de ver a Jesus, que ele não titubeou de assumir uma atitude que poderia ser ridicularizada pelas pessoas que o conheciam, e todo mundo o conhecia. Subiu a uma árvore. Essa é uma expressão que nós aprendemos, significa altear vibrações. Você sai do plano horizontal e sobe num tronco de árvore, implica dizer, você está saindo do plano em que as suas vibrações não estão muito evoluídas para vibrações mais altas, mais elevadas, superiores. Por isso ele sobe numa árvore, ou seja, ele entra num estado de oração profunda. É isso que significa subir a árvore. Interessante que não subiu também numa árvore qualquer. Nós lemos aqui para os irmãos, subiu num sicômoro. O sicômoro é a figueira brava da Índia, que tem uma interessantíssima característica. Ela não oferece frutos para... flores para o lado de fora. Disse que essa é uma árvore de inflorescência interna. As flores dão para dentro do tronco. E do lado de fora aparecem apenas os frutos. É muito interessante. Por que será que o Evangelho cita que ele, para aumentar vibrações, subiu exatamente numa árvore dessa? A figueira brava da Índia, que não dá frutos, que não dá flores do lado de fora, apenas apresenta os seus frutos. É interessante isso, porque nós adoramos as nossas flores do lado de fora. Ah, eu falo inglês, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho a posição tal, são as glórias do mundo, as flores. Eu me apresento dessa maneira, porque eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou o presidente disso, diretor daquilo, são as flores. Muitas vezes, apenas a impressão externa. E daqui a pouco, aquela coisa bonita, passa o tempo, cai e desaparece. O que importa são os frutos. Então, para que você possa se encontrar com Jesus, você vai altear vibrações, não dizendo coisas decoradas, não dizendo que tem os títulos esse ou aquele, não dizendo que ostenta esta ou aquela posição, mas você tem os frutos do que você pensa, do que você sente, do que você faz para oferecer. Por isso é uma árvore especial, o sicômoro. Você não sobe de vibrações apenas por mostrar externamente coisas. Você somente sobe de vibrações por colocar à disposição frutos. Os frutos sazonados da sua espiritualidade que está desabrochando. Os frutos amadurecidos da sua intenção que agora é generosa, é construtiva, é enriquecedora, é amiga. Frutos do espírito que amadurece. E quando o espírito amadurece, ele já não valoriza mais essas coisas externas. Já não é importante que você me homenageie, já não é importante que você me elogie, já não é importante que você me considere assim ou assado. O importante é que eu tenho a oferecer frutos. O bom sorriso, a boa vontade, a paciência, a tolerância, a compreensão, a solidariedade, a ternura, frutos de um espírito que vai se tornando mais amadurecido e coloca isso à disposição de todas as pessoas. Não está se pavoneando orgulhosamente, vaidosamente de coisas exteriores. Você somente sobe a sua vibração na medida em que você coloca para fora os frutos da sua trajetória evolutiva.
E é importante isso. Para que você encontre com Jesus, você tem que passar por essas etapas. Tem que vencer o mundo. Não dá mais importância às glórias passageiras e transitórias do mundo, mas dá importância, sim, àquela coisa que vem da essência do ser e se oferece graciosamente ao próximo, quando ele se aproxima. Aliás, essa questão da figueira é uma questão importante em Jesus. Há uma passagem até bastante discutível, que diz que Jesus estava com fome, e não era tempo de figos. Mas ele aproximou-se de uma figueira, e que, obviamente, como não era tempo de figos, ele amaldiçoou, entre aspas, a figueira. No dia seguinte, quando passaram por ali, a figueira estava seca. É uma passagem conhecida da figueira que secou. Discutível, porque nós não podemos imaginar Jesus amaldiçoando qualquer coisa, ainda mais uma figueira que funciona por questão da lei da natureza. Dizem os estudiosos que a figueira, e o sicômoro é uma figueira, a figueira é o símbolo do cristão. O cristão tem que estar disponível, oferecendo a qualquer momento a quem dele se aproxime sombra, calor, luz, paz, solidariedade, alimento. Não há tempo, não é sazonal, não é a estação A ou a estação B. A qualquer momento que alguém se aproxime do cristão, haverá um sorriso, uma ternura, uma solidariedade, uma boa palavra, um bom pensamento, um bom sentimento. Durante todo o tempo. Esse é o cristão. Por isso, este é o símbolo da figueira, é o símbolo do cristão. Aquele que está disponível. E como dissemos, a figueira é uma árvore de inflorescência interna. Não fica se pavoneando. O cristão não fica se pavoneando, não fica buscando o elogio ou se autoelogiando. Ele oferece os frutos da sua maturidade espiritual. É condição indispensável para o encontro com Jesus. Depois, quando ele chegou lá em cima, ele levou um susto, porque Jesus já veio na esquina e a multidão estava em torno dele. Ele estava encarapitado lá do alto da figueira, bem alta, elevada a figueira. Qual não foi a surpresa daquele homem pequenino e riquíssimo? Quando viu Jesus, ele já estava feliz de ver Jesus, mas Jesus atravessou a rua, no meio daquele pó, no meio daquela gente toda, olhou para ele e disse assim, Zaqueu, ele sabe meu nome, Zaqueu, desce da risa. E ele então dizem que ele nem desceu, levou um susto tão grande que ele caiu da árvore. Encostou no chão e ainda estava limpando a poeira daquelas roupas bonitas que ele usava, que era um homem muito rico. Estava limpando a poeira toda quando Jesus disse que ia dormir na casa dele. Olha, quando ele podia imaginar que ia receber aquela bênção toda? Que coisa maravilhosa! E as pessoas murmuraram. Quando murmuraram, ele tratou de dar as suas explicações, dizendo, não, na verdade, eu retribuo aquilo que eu cobro a mais. Como nós dissemos, a cobrança da taxa era pela avaliação da colheita. Então, de repente, a colheita era menor. Ele, então, tinha que devolver aquilo que havia cobrado. Havia uma legislação dos romanos, o direito, inclusive, tem sua origem entre os romanos. Uma legislação que determinava que o que fosse cobrado a maior fosse devolvido num certo valor. E esse valor era 20%. Na verdade, ele devolvia pelo quádruplo. Ele fazia mais do que aquilo que ele era obrigado. Ou seja, ele cumpria a lei humana, e fazia mais, porque fazia mais do que aquilo que ele era exigido. E essa é outra questão importante para o encontro com Jesus. Você tem que cumprir a lei dos homens. Nós estamos aqui no mundo dos homens e nós temos que cumprir a lei. Mas mais do que isso, existe uma lei de Deus, uma lei de misericórdia, uma lei de caridade, que ele fazia isso. Dizem, inclusive, que Zaqueu era o homem que havia construído a sinagoga, fazia muitas doações para os pobres, e grande parte do que ele ganhava, aliás, está dito aqui, né? Grande parte do que ele ganhava, ele dava para os pobres. Mesmo assim, falavam mal dele. Mesmo assim, o povo murmurou. E Jesus disse que naquele dia dormiria na casa dele. É o momento do grande encontro. Depois disso, a porta fechou-se e nós não sabemos o que aconteceu. Aliás, não podemos saber. Porque só cada um que se encontra com Jesus
é que pode saber o que pode acontecer. Então veja os passos. O primeiro passo é querer, é a volição, é a vontade. O segundo passo é reconhecer-se pequeno, é a humildade, né? O terceiro passo é altear vibrações através do amadurecimento espiritual. O quarto passo é cumprir a lei dos homens. E o quinto passo é cumprir a lei de Deus. São os 5 passos para o encontro com Jesus. É o desafio. Um desafio grande para cada um de nós. Mas eu disse a vocês que conheci um homem que, no momento da desencarnação, ele disse: eu encontrei-me com Jesus. Conheci esse homem ali por volta de 1971, 1972, no Rio de Janeiro. Era um homem assim, um pouco estranho. Andava sempre com um terno surrado, que ninguém sabia onde terminava o tecido e onde começava o cerzido. Usava um sapato grande, certamente maior do que os seus pés. E depois nós soubemos que havia uns buracos na sola e ele colocava jornais para evitar a poeira e evitar a lama por onde ele andasse. Usava uma gravatinha vermelha, comprida, estreita, que vinha desde baixo da boca, parecia a língua estendida, baixo da boca até a altura do umbigo. Ele nos convidou para fazer uma palestra no Centro Espírita que ele dirigia. Nós não o conhecíamos e fomos lá ao Centro Espírita. Disse assim: mas eu tenho que receber você lá embaixo. Eu não entendi bem, mas quando cheguei lá, estava me esperando com aquele terno absurdo, com aquela gravata ridícula, com aqueles sapatos imensos, que mais pareciam sapato de palhaço. Ele pequenininho, baixinho, magro, enferrujado, enrugado. Lá no alto está o Centro Espírita. Quando eu olhei para o alto, aquilo era uma favela gigantesca, daquelas do Rio de Janeiro, perigosa, por isso que ele foi me buscar lá embaixo. E nós fomos subindo. Quando chegamos lá no alto, eu conheci o menor centro espírita que eu já vi na minha vida. Talvez tivesse assim uns 3 por 4 metros, uns 12 metros quadrados, era o tamanho daquele centro espírita, lá no alto da favela. Interessante, estava escrito assim: Centro Espírita Ismael. Achei interessante, que é o patrono do Brasil, o maior país espírita do mundo, e o menor centro espírita lá na favela da Baixa da Égua, em Magalhães Baixo, subúrbio pobre do Rio de Janeiro. Estava lá a multidão, nós conversamos um pouco e ficamos conhecendo aquele homem, que já estava com mais de 70 anos e era aposentado, mas todos os dias, às 6 horas da manhã, ele estava lá com aquela sua roupa, aquele terno absurdo, aquela gravata ridícula que parecia a língua descendo até o meio do umbigo, com aqueles sapatos que mais lembravam sapatos de palhaço, e descia ele com toda a dignidade, se arrumando, ainda ajeitando o cabelo, que quase não existia mais. Descia, ia trabalhar. E nós perguntamos: meu amigo, o nome dele era Manuel Félix. Manel, por que você vai trabalhar, Manel? Você já é aposentado, você não ganha um tostão a mais pelo trabalho que você faz a cada dia. Porque lá ele trabalhava no Parque Depósito Material de Motomecanização do Exército. Era um quartel grande e que tinha muitos e muitos empregados, inclusive civis. Porque lá tem um coronel muito bom. E o coronel, à tarde, manda servir um café com leite e um pedaço de pão para todos os funcionários. E você sabe, me disse ele, há muita gente lá que não toma o café com leite, nem come o pão. E como o coroné, falava coroné é muito bom, ele deixa eu trazer. Então ele descia e ia trabalhar com 2 bolsas enormes, dessas bolsas de lona. E quando ele voltava no final do dia, as bolsas estavam cheias com garrafas térmicas, com café com leite que sobrava e com os pães que sobravam. E ele subia aquela favela imensa da Baixa da Égua. E era de ver. Porque ele chegava mais ou menos por volta das 6 horas da tarde todos os dias. A multidão estava lá. Ali estavam aquelas crianças com as suas barrigas imensas, cheias de vermes, os narizes escorrendo. Estavam aquelas mulheres grávidas, com uma criança ainda no seio, e já esperando mais alguém que vai chegar. Estavam os embriagados,
estavam os toxicômanos, os miseráveis, os andrajosos, os excluídos, os famintos, os deserdados, estavam todos ali. É aí que eu vi como aquele centro espírita tão pequeno era tão grande. Porque ali à volta estava a miséria, mas também estava a esperança. As pessoas sorriam, porque o mané, com aquele terno absurdo, com aquela gravata ridícula, com aqueles sapatos que mais pareciam um sapato de palhaço, chegava com aquelas bolsas imensas, carregando aquilo com quase 80 anos de idade. Então ele chegava e dizia: primeiro, vamos rezar pelo coroné. Primeiro, vamos rezar pelos funcionários, que deixam a gente trazer essas coisas. Depois a gente vai comer. E aí era aquela hora, era 6 horas da tarde. Era a hora do Ângelus. E o homem rezava maravilhosamente, com aquela voz simples, com aqueles erros todos de português, com aquela simplicidade difícil da gente compreender, mas com aquele amor tão grande, mais difícil ainda da gente compreender. E todos os dias, embora não precisasse trabalhar, ele descia com aquele terno ridículo, com aquela gravata absurda, com aqueles sapatos gigantescos, balançando no final das pernas, depois voltava carregando aquele peixe. Um dia, ele voltou com as bolsas vazias e disse: pois é, o coroné foi transferido e entrou um outro coroné que disse que não pode sair nada do quartel. É crime, não pode. Então, o que a gente vai fazer, né? O outro é muito bom também. Vamos rezar para ele, que quem sabe daqui a pouco ele vai poder dar novamente o café com leite, um pedaço de pão para nós. E todo mundo rezou. E era assim todos os dias. Um dia caiu uma tempestade imensa naquele subúrbio do Rio de Janeiro. Daquelas tempestades terríveis que enche tudo. E não passava mais nada. E lá embaixo havia uma viatura daquelas antigas do Exército, que a gente chamava de Dodge Maria Gorda, porque era fininha na frente e era larga atrás. A Dodge Maria Gorda. E lá, o motorista estava tentando vencer aquele caudal d'água, aquele rio que estava ali na frente. Sentado no banco de trás estava um senhor, uma menina, a menina no colo, ardendo em febre. Desesperado, o senhor queria que aquela distância fosse vencida, mas a água entrou no carburador e não foi possível, o motor morreu. O homem desesperado colocava a mão na cabeça, não sabia o que fazer. O soldado dizia: não adianta, o carro é grande, é pesado, eu não vou conseguir empurrar. É grande, é pesado, eu não vou empurrar. E de repente aparecem 12 meninos, rapazes, que saem debaixo de uma daquelas marquises e dizem assim: nós vamos empurrar. E começaram a empurrar. E empurra, e empurra, e foram vencendo o caudal líquido que estava ali na frente. E mais adiante, quase 1000 metros adiante, no meio da Vila Militar, eles dobrou à direita e entrou no hospital da guarnição da Vila Militar. Lá os médicos estavam esperando, e o homem desceu com aquela criança, entregou e disse aos rapazes: esperem, esperem. Lá a criança foi atendida, e daqui a pouco melhorou, a febre baixou, e lá veio o senhor feliz, satisfeito, agradecido, e perguntou aos irmãos: o que deu em vocês? Vocês empurraram o cara? É que nós lemos aí que essa viatura é do quartel do coroné, que é um homem muito bom. Ele só não dá o pão e o leite para a gente, porque ele não pode, mas um dia ele vai poder. É o que disse o Mané Félix. No dia seguinte, seu Mané Félix foi trabalhar, como ia todos os dias. Ele era auxiliar de porteiro. Sentava lá e ficava recebendo as pessoas, dizendo: vai para tal lugar, oferecendo as senhas. Era isso que ele fazia, fez isso a vida inteira. Mas naquele dia, quando ele chegou, o porteiro disse assim: o coronel quer falar com você. Ele tremeu na base: o que será que aconteceu? Quando ele sentou, o coronel disse: a partir de hoje, você vai poder levar novamente o café com leite e o pão para os seus pobrezinhos. Ah, foi um sorriso gigantesco. Foi uma alegria imensa que aquele homem teve. E naquela tarde, quando ele voltou, com as mãos carregadas, o peso era imenso, mas ele chorava de alegria e de felicidade. Chorava de alegria e de felicidade. E o povo rezou como nunca pelo coronel, e rezou como nunca pelos funcionários. Era aquele pequeno centro espírita que tomava uma faixa de luz fantástica naquele subúrbio tão pobre, naquela favela tão miserável do Rio de Janeiro.
Nosso grupo espírita procurava ajudar o seu Manuel Félix. E ele fazia uma campanha do quilo naquelas ruas imensas do Realengo, de Magalhães Baixos, de Deodoro, aquele calor terrível do Rio de Janeiro. E nós conseguimos, com os motoristas de ônibus, que eles dessem carona, porque o seu Manel não tinha jeito, fazia a campanha do quilo, enchia aquelas bolsas de quilo de coisa, e carregava aquilo de um lado para outro, com quase 80 anos, com aquela roupa absurda, aquele terno incrível, enfim, aquela gravata que parecia a língua descendo, cansada daquela boca, que tanta coisa boa dizia. Mas naquele domingo nós estávamos passando e vimos um ajuntamento, as pessoas, na esquina, lá em Magalhães Baixos. E nós corremos para ver o seu Manuel Félix. Na verdade, ele estava no ônibus. Quando o ônibus freou bruscamente, ele perdeu o equilíbrio com aquelas duas bolsas pesadas nas mãos e foi atirado para fora do ônibus. E ali a cabeça entrou no meio-fio e abriu completamente. O sangue desceu e nós corremos e o amparamos junto ao nosso braço. Ele estava sorrindo. Eu digo, mas Mané, você está aí com a cabeça aberta, você está quase desencarnando, você está sorrindo? Ele disse, pois é, César Reis, você imagina que eu passei a vida inteira pedindo a Jesus para me encontrar com ele. E não só ele me autorizou, como nesse momento você precisava ver o que eu estou vendo. Você lembra do nosso lar? E ele estava desencarnando na minha mão, dizia, você lembra do nosso lar? Eu digo, lembro, né? O livro Nosso Lar. Lembro. Pois é. Olha, eu estou vendo aqui os emissários, as criaturas, vêm cantando, estendendo os braços para mim. Eu vou para o meu encontro com Jesus. E desencarnou nos nossos braços. No dia seguinte, há um pequeno cemitério em Ricardo de Albuquerque, que é um subúrbio muito pobre lá no Rio de Janeiro. Então nós estávamos lá. E nós ficamos olhando aquelas pessoas, centenas, milhares de pessoas, da favela da Baixa da Égua, das favelas de Realengo, de adjacências, todos eles dizendo assim, arrancando os cabelos, que será de nós? Que será do nosso paizinho, agora que ele se foi? Que será de nós? Que será de nós? Eu fiquei olhando aquele homem, aquele corpo ali estendido, vi aqueles buracos nas solas dos pés. Do lado, por trás do buraco, aparecia realmente a sola do pé, porque não colocaram no corpo, não colocaram os jornais e revistas. Aquele sapato meio curvo, muito maior do que os pés, que era o único sapato que ele tinha. Vi aquele terno absurdo, aquela gravata ridícula. Fiquei me lembrando daquele homem, que nos meus braços dizia, eu me encontrei com Jesus. Então, quando eu vim contar essas coisas para vocês, falando desse encontro de Zaqueu com Jesus, esse homem com o qual eu convivi, Manuel Félix, encontrou-se com o Senhor, porque realmente ele se sentia humilde, muito pequeno, ele trabalhava indomitamente, cumprindo a lei do homem, mais do que isso, indo trabalhar quando não era obrigado, cumprindo a lei de Deus para ajudar aos mais necessitados. Era um homem absolutamente despojado, amoroso, simples, encontrou-se com Jesus. E quando nós estamos aqui, falando sobre o Evangelho, na certeza de todos nós queremos o nosso encontro com Jesus, de um lado, o rico Zaqueu, de outro lado, o paupérrimo Manuel Félix. Certamente, entre um e outro, nós poderemos um dia estar. Muito obrigado, muita paz a vocês.